Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 6ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda em meio da dor, que nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estaremos estudando agora a unidade 2, Exemplos de Abnegação. Iniciaremos essa unidade com um assunto, um apelo à experiência cristã, que está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo, nesses versículos, apresenta um apelo emocional. A intimidade do seu apelo parece indicar que entre os filipenses, ou pelo menos entre alguns deles, haviam certas disputas, talvez pela ambição de honras e dignidades eclesiásticas. Sabemos que ninguém pode destruir o fato de que pessoas que creem em Cristo foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito. São um em Cristo Jesus. No entanto, essas mesmas pessoas podem quebrar essa comunhão como membros de uma igreja que, em vez de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. Quando os crentes vivem brigando, falando mal uns dos outros, isso é vergonhoso e um espetáculo lamentável diante do mundo. Essa atitude desonra a Cristo e a própria igreja. Paulo está tratando aqui de um problema igualmente ameaçador aos inimigos externos do Evangelho, essas ameaças que estão no mundo hostil. Nós já estudamos isso anteriormente. Passo agora a falar da comunidade dividida, um perigo interno na igreja. Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta estar firmes contra os ataques que vêm de fora da igreja. É preciso ficar atentos quanto ao perigo de destruição a partir de divisões internas na igreja. Acompanharemos o ensino de Paulo sobre o tema fundamental para a Igreja de Cristo nos tempos atuais. Veremos a importância vital da unidade cristã, ressaltando o alicerce da unidade, os perigos contra a unidade e a virtude que promove a unidade. Dentro dessa perspectiva, observaremos diretiva tríplice de Paulo da unidade, humildade de mente ou disposição e solicitude. Esse é o assunto que abordaremos em nossa aula hoje. Mas antes de começarmos o nosso estudo, tenho que informar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E pedir a vocês que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões, participem das nossas aulas, é importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês que também orem por esta obra e por todos os participantes. Todos nós carecemos de orações, a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossas vidas. E não se esqueçam, divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar antes de iniciar nossa aula. Senhor nosso Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, para que ilumine a nossa mente, para mais um estudo da carta aos Filipenses. Destrua toda a fortaleza de mente que possa impedir a compreensão e a disposição de coração para viver essas verdades aqui mencionadas. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Um apelo à experiência cristã. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade,
mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vimos aqui do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2 de Filipenses a importância vital da unidade. Paulo revela a alegria de imitar a Cristo, a base doutrinária da unidade cristã. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhado afetos e misericórdias. A humildade em caráter introduz o tema dos 5 benefícios da união com Cristo: o consolo, consolação, comunhão, carinho, compaixão. Todos esses destaques que fizemos da leitura de hoje, da nossa aula, nós vamos agora comentá-los. Através da epístola, Paulo dá graças pela união da qual alegram os irmãos da igreja em Filipos e os convida a seguir desfrutando desta alegria. A união entre os irmãos é a chave para um testemunho fiel na comunidade. Mas essa união é baseada não em termos humanos, e sim na união que temos em Cristo. A união é possível apenas quando há uma disposição em ser humilde. O primeiro versículo apresenta o que significa ser humilde. A humildade cristã é definida por essas características: união, humildade e abnegação no sacrifício. Se uma pessoa possui as características mencionadas, não há dúvida que os irmãos diriam que essa pessoa é uma pessoa humilde. O que Paulo está ensinando é quando se apresentam essas qualidades, então estão mostrando o exemplo de humildade que Cristo mostrou em sua perfeição. Uma perspectiva de viver uma vida que reflita isso por meio da união, humildade e abnegação ao sacrifício. É isso que devemos buscar. Devemos entender o contexto. Filipos era uma colônia do Império Romano. Os cidadãos viviam como romanos, respeitando as leis de Roma e pagando impostos a César. Eles se alegravam da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, ainda que vivessem a uma grande distância de Roma. Parte da força de Roma era a união de suas colônias através do mundo antigo. Todas elas estavam se esforçando juntos pelo bem comum. Semelhantemente, os cristãos filipenses eram uma colônia do céu. Quando Paulo escreveu "Vivei de um modo digno", como vimos no estudo da aula passada, ele estava dizendo para vivermos como cidadãos da cidade capital, o céu. Um cidadão que tem de manter um perfil diferenciado. Como o resto do mundo sabia que os filipenses eram romanos? Eles viviam como romanos. Como o mundo saberia que os cristãos filipenses eram cidadãos dos céus? Eles teriam que viver como santos, em união, amor e serviço. O Império Romano era forte, mas no fim caiu. A unidade da cidadania cristã é parte de um reino inabalável. Não há dúvidas que a igreja de Filipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes. Paulo louva afetuamente por sua união no Evangelho, por sua comunhão com eles e por sua generosidade. Porém, há dificuldades domésticas na igreja que não eram satisfatórias tanto quanto os adversários externos. Haviam transtornos em casa. Se há dificuldades internamente na igreja, o crescimento espiritual é retardado e o seu testemunho perante o mundo é enfraquecido. Este mal geralmente é fruto da inconsistência. De um lado, os crentes gostavam de contar com os entusiasmos, as experiências espirituais e as bênçãos que recebiam quando se tornaram cristãos. Do outro lado, alguns deles, o fruto de gratidão por todas essas bênçãos não são particularmente marcadas na igreja. O que Paulo quer dizer é: se nós recebemos qualquer auxílio, estímulo ou conforto devido à nossa união com Cristo, e esse amor de Cristo para conosco em tudo nos supre como um incentivo para viver um viver ativo, um viver de amor. Então devemos promover essa gratidão por tudo isso, amando os irmãos e as irmãs da igreja, os nossos irmãos em Cristo. Toda atividade cristã verdadeira começa em casa. Contudo, não podemos produzir unidade. Essa é uma obra exclusiva de Deus, mas podemos mantê-la. Todos que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados no corpo de Cristo pelo Espírito. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva.
Todos que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte da bendita família de Deus. Essa unidade é constituída sobre o fundamento da verdade, como está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, a tendência ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, enquanto o amor une, é uma mentira, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade. Outro ponto que devemos observar é que a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como observamos Paulo dizer em Efésios capítulo 4, versículo 3. A base doutrinária da unidade cristã não é criada pela igreja. São pilares, são dádivas de Deus à igreja. Obra da própria Trindade. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo, na qual Paulo apela aos filipenses por meio de sua profunda experiência como cristãos para permanecerem na paz e na concórdia. A consolação em Cristo e a comunhão no Espírito gera amor e harmonia. São fundamentos objetivos. Já a consolação de amor e entranhados afetos e misericórdia são fundamentos subjetivos, sentimentos interiores que nos inspiram. Vamos agora falar de cada um deles. Exortação em Cristo tem origem diretamente da vida comum em Cristo, para trabalharem juntos e em harmonia. Ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Já a segunda consolação de amor, essa palavra consolação revela um princípio de encorajamento e consolação, pois a ideia é de terna persuasão do amor. Viver juntos em harmonia, motivados no amor que o Senhor da Igreja nutre para o seu povo, deve impulsionar-nos a viver dignamente. O amor que nos leva a amar como Cristo nos amou, como está em 1 João capítulo 3, versículo 16. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a amar uns aos outros. É pela boa vontade invencível de amar aos que não nos agradam. É a capacidade semelhante à capacidade de Jesus Cristo de amar o que não é amável, nem digno de amor. O terceiro ponto é a comunhão do Espírito. Aquele que nos uniu em Cristo também nos uniu aos outros. É o Espírito Santo quem produz nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Todo aquele que vive em desunião com o seu semelhante dá provas que não possui o dom do Espírito. Porque só há um Espírito, há um só corpo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 4. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito unificador da igreja. Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja. Onde reina o Espírito, existe amor, porque o amor é o fruto do Espírito. O quarto ponto é entranhados afetos e misericórdia. A irmandade da igreja não se resume a sentimentos, nem se resume em atitudes de ajuda frias e ações frias. Nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições dos irmãos precisam despertar em nós uma viva compaixão. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, crentes, o fruto do Espírito é produzido, como está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 a 23. Paulo aqui destaca 2 desses frutos que acentuam a verdadeira unidade entre os crentes. Um deles é o afeto. Refere-se à sensibilidade para com as necessidades e os sentimentos dos outros. E a compaixão, que significa um sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer, e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta de entranhados afetos, é a ausência de misericórdia. Paulo já havia mencionado como o evangelho estava sendo anunciado por alguns em Roma, por motivação errada, como está lá no capítulo 1, versículo 15 e 17. Esse comportamento fere a comunhão entre os irmãos e perturba a unidade da igreja. O partidarismo é resultado do egoísmo. Alguns na igreja de Filipos pregavam Cristo para despertar em Paulo ciúmes, pensando que o trabalho apostólico era uma competição em busca de prestígio. Paulo aponta os perigos que estavam afetando a unidade da igreja. O partidarismo gera um perigo de trabalhar sem unidade. Prejudica o engajamento na obra de Deus,
e a obra não avança. Cria tensões na igreja, cria ações desordenadas. Eles estavam lutando pelo Evangelho, mas não juntos. O perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Os amantes dos holofotes não buscam a glória de Deus nem a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes. O partidarismo também causa o perigo de falsos mestres infiltrarem-se na igreja. Os falsos mestres, os maus obreiros e a heresia são sempre uma ameaça à igreja. Os lobos sempre buscarão uma brecha para entrarem no meio do rebanho, como está em Atos capítulo 20, versículo 29. Eles tentavam desacreditar o apóstolo Paulo, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados caso desejassem ser salvos. Eles negavam a suficiência da fé em Cristo e acrescentavam ritos como condições indispensáveis para a salvação. O perigo do mundanismo na igreja também é outro ponto. A unidade da igreja estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais, inimigos da cruz de Cristo, como veremos no capítulo 3, versículo 18, nos próximos estudos. Eles se preocupavam com as coisas terrenas, com a visão liberal da fé, do tipo que sempre está dizendo: isso não é pecado, não tem problema, não tem nada a ver. O partidarismo gera também o perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja. Conflito entre lideranças, pessoas que disputam entre si a atenção e aos espaços de atuação na igreja. Quando a vanglória ou o egoísmo também aparece. Denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e estabelece status de autoassertivo, que rapidamente induz ao desprezo do próximo. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo via que os membros da igreja estavam causando discórdias por causa de suas atitudes e ações. Eles desejavam reconhecimento não por puros motivos, mas por ambição pessoal. Estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal e ao mesmo tempo que desprezavam os outros. Esse espírito de facção deveria ser debelado, completando a alegria de Paulo. Mas como fazer isso? A gente debela esse problema demonstrando a unidade de pensamento. A unidade de pensamento não é uma coisa fácil, especialmente onde há pessoas com mente ativa e espírito independente. Ter uma só mente não significa que os crentes têm que concordar com tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo, a mesma linha de pensamento. Se todos pensarem na mesma maneira que Cristo pensou, como ele morreu por pecadores, não podendo se separar, isso haverá um apego entre os irmãos, demonstrando também a mesma unidade nos relacionamentos, mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por nós. A humildade de Cristo de despir-se de sua glória na condição humana para morrer na cruz em favor dos pecadores é o nosso motivo, é o nosso alvo. Muito embora os crentes não possam fazer a mesma coisa que Cristo fez, nós podemos seguir o seu exemplo quando expressamos o amor na maneira de lidar uns com os outros. Outro ponto também que podemos motivar a unidade é demonstrando uma unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma. Em João capítulo 17, no versículo 22 a 24, Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser como ele e o Pai são um. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Outro ponto que devemos abordar é a unidade de sentimento. O crente não são competidores, mas cooperadores. Não são rivais, mas parceiros. Não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscam a glória de Deus. Como vimos na terceira carta de João, no versículo 9 ao versículo 11. O espírito de Diótrefes buscava primazia e desprezava os outros. Esse é um exemplo que não deve ser cultivado na Igreja de Deus. Vamos falar agora da virtude que promove a unidade, que é a humildade. Entre o povo de Deus, a humildade é o imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores e dá graça aos humildes. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34.
E em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus disse que o maior é o que serve, e que ele veio não para ser servido, mas para servir, como está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. O que é humildade? Provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Enquanto a ambição, o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica. Jamais o orgulho prevalece no coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. A humildade olha para o outro com honra. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, de projeção e aplausos. Ela não se embriaga com o poder. Pelo contrário, tem prazer de realizar o serviço que quase não aparece, o trabalho que permanece nos bastidores, a obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. A humildade busca o interesse do outro com solicitude. No mundo, cada um cuida primeiro de si, pensa somente em si e em seu olhar está atento apenas aos seus próprios interesses. É importante ressaltar que Paulo não exige que eu e você negligencie as nossas coisas e somente nos engaje a favor dos outros. Não é isso. Ele espera que o nosso olhar de amor e preocupação também caia sobre as necessidades e as dificuldades e aflições dos irmãos. E preste auxílio em quantidade, capacidade e energia suficiente, sem que despreze as nossas necessidades. O supremo exemplo de humildade é seguir o exemplo de Cristo. Manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar principalmente dos nossos direitos e dos deveres dos outros. O que eu tenho direito de abrir mão é dos meus direitos e não dos meus deveres. Vejam só, a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária. Foi escrito e está sendo lembrado aqui para que o nosso coração egoísta e vaidoso se abale por meio da trajetória que Cristo seguiu, a fim de que sejamos seus imitadores e tenhamos como alvo de nossas vidas através do auxílio gracioso e misericordioso do Espírito Santo. Assim, queridos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Frente ao perigo de desunião, Paulo aponta 5 pontos que podem prevenir toda desarmonia ou desacordo. Primeiro, o fato de que todos estamos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Segundo, o poder do amor cristão nos conservará em unidade uns com os outros. Terceiro, o fato de participar do Espírito Santo deve impedir a desunião dos cristãos. Quarto, a própria vida de piedade e compaixão humana deve conservar os homens em estreita união. Quinto, o último apelo de Paulo é de caráter pessoal. Ele não pode ser feliz enquanto saiba que existe desunião na igreja que tanto ama. Dito tudo isso, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos por esse assunto e estudo que abordamos hoje. Suplico mais uma vez a tua graça, a fim de despertar em nós o agir do Espírito Santo, a fim de que conservemos e mantemos a unidade cristã. Desenvolva em nós a humildade em caráter, o fruto do Espírito Santo, para que verdadeiramente sejamos imitadores de Cristo para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Bem, queridos, nos despedimos agora, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudar a sua palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!